Olá, seja muito bem-vinda a mais um Português em Casa. Olá Patrícia, olá a todos aí em casa. Vamos começar por recapitular a aula passada. Bom, primeiro começámos por viajar até Timor e depois aprendemos como se estrutura o texto narrativo e que características este deve ter. E se bem te recordas, falámos sobre o convite, aprendemos a estruturá-lo e falámos também sobre uma classe de palavras, as preposições. Percebemos que são palavras invariáveis e que estabelecem ligações entre os vários elementos da frase. É isso mesmo. Bom, já recapitulámos a aula, estamos preparadíssimos para corrigir o desafio que te lançámos. Nosso desafio. Se bem te lembras, era suposto pesquisares uma lenda e nós, como sempre, abraçámos este desafio. O que é que temos hoje para ti? A lenda da Serra da Estrela. Sim, porque a professora Patrícia é da Covilhã. Bom, então, a lenda da Serra da Estrela. Há muitos anos havia um pastor que todas as noites se encontrava com uma estrela no alto da serra. Um certo dia chegou aos ouvidos do rei que o pastor falava com essa estrela e o rei mandou chamar o pastor e propôs-lhe que trocasse a sua estrela por uma grande riqueza. O pastor disse-lhe que não trocaria a sua amiga e que antes queria continuar a ser pobre do que perder a sua querida estrela. O pastor voltou à sua cabana no alto da serra e ouviu a estrela dizer que já sentia receio do pastor se entusiasmar pelo dinheiro e deixar a estrela ir para as mãos do poderoso rei. O pastor disse-lhe que vale mais uma amiga do que muito dinheiro e disse-lhe também, com voz de profeta, que daí em diante aquela serra se chamaria Serra da Estrela. E até agora diz que no alto da serra há uma estrela que brilha de maneira diferente, ainda à procura do velho pastor. Marta, é uma lenda bem bonita esta. E olha, a Serra da Estrela tem muitos encantos, especialmente nesta altura da primavera. Em todos os recantos nascem flores que me atraem a atenção. Mas a flor que eu mais gosto é o girassol. Não sei porquê, há qualquer coisa nesta flor. É uma flor que transparece alegria e quando eu olho para ela recordo-me da poesia. Olha-me só para aquelas pétalas. Aquele amarelo vivo, alegre e bonito transmitem-me tanta alegria. Patrícia, acabaste de fazer poesia e de certeza que os nossos alunos lá em casa já perceberam que foi lançado um mote para a aula de hoje, a poesia, que é escrita por um poeta ou por uma poetisa. Mas, Patrícia, o que é ser poeta? Olha, não sei muito bem, mas se calhar poderíamos pensar um bocadinho sobre isso e fazermos uma chuva de ideias. O que é que te parece? Vamos a isso. Então, ser poeta. O que será ser poeta? Pensem comigo. Eu acho que ser poeta é ser sonhador. Mas também pode ser casa e ser asa, como falámos na outra aula. É ver o sol em dias de chuva. É brincar com as palavras. É ser adulto sendo criança. É sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo. É ver os olhos, é ver o mundo com os olhos do coração. É fazer da escrita desabafo. Bom, Patrícia, e realmente ao escrevermos nós expressamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. E podemos dizer que a poesia ajuda a colocar no papel aquilo que vai na alma de quem escreve. Podemos até dizer que a escrita pode desvendar segredos e mistérios. Não é por acaso que eu hoje trouxe o poema Mistérios da Escrita, de Álvaro Magalhães. Marta, eu sei que lá em casa estão ansiosos para ler e ouvir este poema, mas falta o desafio. Vamos lá ver o que é que os nossos meninos têm que prestar atenção. Repara, de acordo com o sentido do poema, classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas. Corrige as afirmações falsas. A. O poeta escreveu a palavra girassol. B. O girassol endireitou o caule, sacudiu as pétalas e aromatizou o ar. C. O girassol voltou a cabeça para encontrar o sol. D. O girassol ficou pequenino. Refere o desejo do girassol e justifica a tua resposta. Apresenta uma explicação para o título do poema. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Mistérios da Escrita. Escrevi a palavra flor. Um girassol nasceu no deserto de papel. Era um girassol como é um girassol. Endireitou o caule, sacudiu as pétalas e perfumou o ar. Voltou a cabeça à procura do sol e deixou cair 2 grãos de pólen sobre a mesa. Depois, cresceu, até ficar com a ponta de uma pétala, fora da natureza. Agora que já ouvimos o poema e eu sei que estiveste atento, vamos passar à correção das perguntinhas. Vamos a isso. Então, tínhamos que classificar as afirmações como verdadeiras ou falsas, corrigindo as falsas. O poeta escreveu a palavra girassol. Falso, isso mesmo. O poeta escreveu a palavra flor. O girassol endireitou o caule, sacudiu as pétalas e aromatizou o ar. Verdadeira, isso mesmo.
C. O girassol voltou a cabeça para encontrar o sol. Verdadeira, mais uma vez acertaste. E, finalmente, o girassol ficou pequenino. É falsa. O girassol cresceu até ficar com a ponta de uma pétala fora da natureza. Qual o desejo do girassol? O girassol desejava encontrar o sol, porque este representa a luz, ou seja, aquilo que o faz sentir bem e lhe dá vida e força para crescer. E uma explicação para o título do poema. Através da escrita surgem vários mistérios, como é o caso das palavras que saem do papel e ganham vida sob a forma de um girassol. Oh Marta, realmente a poesia é misteriosa, porque nós quando lemos um poema não é muito facilmente conseguimos chegar à mensagem que lá está, porque o poeta brinca muitas vezes com a palavra e oculta-lhe alguns mistérios que nós temos que prestar bastante atenção para percebermos qual é a mensagem que ele nos pretende transmitir. O poeta ou a poetisa pensam muito bem, têm que escolher com muito cuidado as palavras que vão utilizar para melhor fazerem passar a sua poesia. E a propósito disto, foi feita uma investigação que pretende perceber como é que a poesia acontece. Vamos desvendar aos nossos alunos os resultados dessa investigação? Vamos a isso. A senhora foi detida porque recebemos várias queixas contra si. E também recolhemos alguns indícios incriminatórios. Para começar, diga-nos o seu nome, por favor. Poesia, Sr. Inspetor. Chamo-me Poesia. Então, diga-me cá. É verdade que se mete na vida dos outros? Que lhes entra pela casa dentro? Que lhes invade a cabeça, o coração? Que fala de tudo e de todos? Que tanto é capaz de fazer sorrir os mais macambúzios como de fazer chorar os mais empedernidos? Eu sou de toda a gente e de todos os lugares, mas só entro em casa de quem me quer receber. É para isto que eu existo, Sr. Inspetor. Para estar com as pessoas. E as pessoas já me reconhecem. Converso com todos, sobre qualquer tema. E as pessoas gostam de me ouvir, de me ler e até de me dizer. Enviámos uma equipa de investigadores da sua casa para fazerem um exame rigoroso e também para descobrirem se afinal trabalha por conta própria ou se para alguém em particular. Mas não chegámos a nenhuma conclusão. Sr. Inspetor, é verdade que eu sou criada pelo poeta ou pela poetisa, mas tenho o meu próprio eu. Há quem chame sujeito poético. Tenho aqui a informação que, durante as buscas que fizemos, foram encontrados vestígios de versos. E por vezes tantos que até formavam estrofes? Como explica isto? Sr. Inspetor, sem versos eu não sobreviveria. São as linhas por que me guio. E para que eu consiga organizar-me melhor, arrumo-os por grupos, que são afinal as estrofes. As tais estrofes que os seus colegas encontraram. E já agora, por favor, peça-lhes para não as misturarem, senão perco todo o sentido. E rima? Tem licença de porte de rima? Claro que sim, Sr. Inspetor. Embora por vezes não a use, não costumo ir a lado nenhum sem rima. Há poemas que não precisam de rima para nada, mas existem outros que não passam sem ela. A nossa equipa especial seguiu-a, sem a senhora saber, claro, e encontrou provas de que consome métrica. Não me diga que também tem uma explicação para isto. A métrica, Sr. Inspetor, é como se fosse a minha medida. Ou a medida dos meus versos, melhor dizendo. O Sr. Inspetor até pode calcular a minha métrica utilizando os seus dedos. Pronto, já percebi. Muito bem. Na análise pericial que foi feita aos seus objetos pessoais, apareceram indícios de recursos, disseram-me, expressivos. Tem alguma coisa a dizer sobre o assunto? Oh, Sr. Inspetor, os recursos expressivos são uma maneira de os poetas tornarem os seus poemas, como dizer, mais belos, mais intensos. Lá está, mais expressivos. O senhor não sabe, mas o texto poético não tem comparação. Bem, a senhora pode ir em liberdade. Parece-me afinal que não há matéria para que permaneça aqui detida. E já agora, não quer emprestar-me o seu livrinho de poesia para eu ir lendo? É que fiquei curioso. Pois é, o poeta, para escrever, precisa de se inspirar. E essa inspiração provém das sensações por ele vividas, do ambiente que o rodeia. Mas tu sabes que as palavras num poema podem dizer mais do que aparentam? É verdade, e é por isso que o leitor tem que tentar compreender ou interpretar a mensagem que o sujeito poético lhe quer transmitir.
Sabes que, por vezes, até nos emocionamos enquanto leitores quando lemos ou ouvimos um poema. Patrícia, a poesia expressa sentimentos e emoções. Por isso, temos de ter em atenção vários aspectos quando ouvimos ou declamamos um poema. Queres saber mais sobre isso, verdade? Vamos ver então a seguinte animação. Vamos a isso. Olá! Neste vídeo vou falar sobre poesia, mais concretamente sobre a declamação de um poema. Para isso, resolvi vir a um local tão bonito como este, porque gostava de fazer pensar na questão da inspiração. Então pergunto-te, quando passeias, prestas atenção aos sons que te rodeiam? Então, o que é que sentiste? Alegria? Tristeza? Recordaste algum momento especial há muito guardado na tua caixinha de memórias? Eu fui transportada até à minha infância para um daqueles dias em que brincava com os meus amigos num jardim tão bonito como este, bem perto da minha casa, onde vivia com os meus pais. E era maravilhoso. O que é que achas de conto tudo isto? Pois, porque é em situações como esta que um artista, um escritor, um poeta podem criar os seus trabalhos, as suas obras. Nelas estão pensamentos e emoções que sentiram num determinado momento ou fase da sua vida. E o mais incrível é que, ao conhecer essas obras, nós também podemos sentir tudo isso. Se ouvirmos a simples declamação de um poema, podemos sentir-nos mais livres. Acreditas? Achas que estás pronto para uma experiência assim? Declamar um poema pode ser mesmo muito poderoso, pois pode fazer despertar em quem o declama e em quem o ouve algo que nunca tenha um sentido. Acredita? Estamos a falar de dar voz a um poema, interpretá-lo através de uma entoação e gestos certos. Vamos experimentar? Repara na pontuação deste poema de Luísa Ducla Soares. Isto vai contribuir para o ritmo da declamação. Quando e que tipo de pausas deves fazer, por exemplo? Repara nesta estrofe, por exemplo. Pássaro de bico negro, de negro, negro carvão, que leva com suas asas a minha voz e canção. Mas há mais a aprender sobre a declamação de um poema. Repara. As rimas também vão contribuir para uma certa musicalidade da leitura. Isto porque os sons se repetem. Ora ouve. Eu posso viver sem sol, sem ninguém à minha beira, mas só não posso viver sem a minha lapiseira. Reparaste? À minha beira, a minha lapiseira. Claro que tens de perceber do que trata o poema. Qual o tema? E para mim, esse é um dos seus encantos. Vamos ver. O sujeito poético refere poder viver sem sol e sem pessoas junto a si. Mas a seguir, usa a conjunção mas e o advérbio de negação não. Para quê? Para fazer um contraste entre viver sem sol e sem pessoas e viver sem a sua lapiseira. Ele pode viver sem tudo isso, mas não pode viver sem a lapiseira. Por que é que achas que o sujeito poético diz isso? Por tudo aquilo que te fiz pensar no início deste vídeo. Com a lapiseira, ele pode dar largas à sua imaginação. E porque não há limites para a nossa imaginação, e assim tudo é possível, este sujeito poético pode viajar e criar um mundo só seu, à sua imagem. Estas palavras, mas, não, são importantes na declamação, para que este contraste... Piratas informáticos. É verdade. Vamos lá ver o que é que aconteceu. Bem, acho que também estamos Mas podemos, quase no sim, a final, animação não é? estava quase no fim. Vamos dar seguimento. Um aspecto importante que eu gostava de chamar a atenção foi o facto de ali terem focado bastante a escolha das palavras. Porque as palavras, para o poeta, são a chave, são a sua ferramenta de trabalho, por assim dizer. Repara que ele tem que as escolher com muito cuidado para melhor transmitir a sua mensagem. E já que falamos em escolha de palavras, eu hoje trouxe um poema de João Pedro Messder, Uma Nova Palavra, que vem totalmente a propósito do assunto do qual estamos a falar. Mas antes temos umas desafio. perguntinhas, não é? Já sabes, caderno e lápis. Há um verso que se repete ao longo do poema. Queremos que o identifiques e que expliques o sentido desta repetição. Queremos também que completes a frase seguinte com a opção correta.
o sujeito poético deseja uma nova palavra. A, igual às outras. B, bondosa, harmoniosa e inocente. C, que resiste à passagem do tempo. Ou D, para ser repetida. Vamos ouvir? Vamos a isso. Uma nova palavra. Eu quero uma nova palavra diferente das outras palavras que cansei de repetir. Uma palavra de vento. Uma palavra que o tempo seja incapaz de ferir. Eu quero uma nova palavra. Mistura de sol e de frio, de barcos descendo um rio, cheia de céu e de mar. Eu quero uma nova palavra aberta de par em par. Como o rosto de um menino com paisagens no ouvido e cantigas no olhar. Estiveste atento? Vamos correr. Percebeste a mensagem? Vamos corrigir o nosso desafio. Então, primeira pergunta. Há um verso que se repete ao longo do poema. Conseguiste perceber qual era? Exatamente. O verso que se repete ao longo do poema é Eu quero uma nova palavra. 1.2. Explica o sentido dessa repetição. Através da repetição, o sujeito poético revela a inquietação, mas também a sua persistência na procura de uma nova palavra. Completa agora a frase seguinte com a opção correta. O sujeito poético deseja uma nova palavra que seja bondosa, harmoniosa e inocente. Como podemos comprovar, o poeta brinca com as palavras, utilizando-as por vezes para criar uma imagem gráfica que ajuda a transmitir a mensagem implícita no poema. Tu aí em casa, sabes como se chama este tipo de poesia que associa imagem a texto? Isso mesmo, caligramas. E aposto que queres saber mais, verdade? Vamos então ver. Marta, Adorei. reparaste como as palavras ganharam força com aquelas cores e com aquela imagem? E vida. E vida, é verdade. De facto, nós através da imagem conseguimos aliar, dar um conjunto, criar um ambiente muito mais expressivo à mensagem do poema. E muitas vezes o poeta brinca mesmo com a linguagem visual para melhor fazer passar a sua mensagem, não é? É verdade. Repara, por exemplo, nestes poemas visuais que trouxemos aqui para te mostrar. O Papagaio de Papel, de Teresa Guedes, e repara, por favor, na imagem gráfica deste poema, que nos dá ali a ilusão de estarmos a visualizar um papagaio de papel.
E estes dois exemplos de Alexandre O'Neill, em que estes dois sinais de pontuação destacam, reforçam a mensagem que o poeta nos pretende transmitir. Oh, Patrícia, estava aqui a pensar que podíamos fazer um poema visual acerca do girassol. E de repente imaginei o sol a girar e, bem, esta flor tem este nome exatamente porque roda em busca de luz solar. Ora, e eu estava aqui a pensar que esta palavra, como podes verificar, é composta por duas palavras, gira mais sol. Já referimos anteriormente que a língua é um organismo vivo e vamos recebendo novas palavras. Por isso é importante nós sabermos que há diferentes processos de formação de palavras. Mas importa antes saber a diferença entre palavras simples e palavras complexas. Exatamente, e se calhar era boa ideia assistirmos a um pequenino vídeo que nos ajuda a fazer essa distinção. Vamos a isso, Marta? Vamos a isso. Hoje vamos tratar da derivação, um processo que consiste em associar um determinado elemento a um radical ou palavra para formar uma nova palavra. Para compreenderes a derivação, deves começar por perceber o que distingue as palavras simples das palavras complexas. As palavras simples são constituídas apenas por um radical. É o caso das palavras mar, sol, chuva. Já as palavras complexas podem ser divididas em unidades menores. Repara na palavra marinheiro. O que é um marinheiro? Um marinheiro é um homem do mar. Há, pois, uma relação de sentido entre as palavras mar e marinheiro. Se atentares bem na palavra marinheiro, percebes que ela é constituída pela palavra mar e um outro elemento, um afixo. Podemos, pois, afirmar que mar é uma palavra simples e que marinheiro é uma palavra complexa. Ora, Repara agora na palavra beira-mar. Esta palavra é constituída por duas outras palavras, beira e mar, e significa local junto ao mar. É, pois, uma palavra complexa. Em conclusão, uma palavra simples é constituída por um só radical e não contém afixos. Uma palavra complexa é constituída por um radical e um ou mais afixos, por dois ou mais radicais ou por duas ou mais palavras. Ora, as palavras complexas são formadas através de dois processos, a derivação e a composição. As palavras derivadas são constituídas por uma palavra de base mais um afixo. Ora, a prefixação, os prefixos surgem antes da palavra. É um afixo que surge antes da palavra de base. Repara no exemplo, reler. Portanto, esta palavra é derivada por prefixação, enquanto que os sufixos surgem à direita da palavra base, como o exemplo casota. Esta palavra é derivada por sufixação. Portanto, a derivação é um processo que associa um afixo, que pode ser prefixo ou sufixo, a um radical ou uma palavra. Relativamente à composição, ela faz-se através da junção de duas ou mais formas de base, podendo ser um radical mais uma palavra, como temos ali o exemplo aeroporto, portanto o radical é aero mais a palavra porto, duas ou mais palavras, como é o exemplo de pôr do sol, ou dois ou mais radicais, como temos ali o exemplo de cronologia, crono mais logia. Será que os nossos alunos estiveram atentos? Estás preparado para um desafio? Vamos ver se sim ou não. Bom, então destas palavras, quero que tentes perceber quais são derivadas por prefixação e quais são derivadas por sufixação. Estás atento? Vamos então confirmar se já estavas. Então, derivadas por prefixação temos transpor, reconhecer, descaminho e real. Isso mesmo, muito bem. E agora, por sufixação, temos as restantes. Emigrar, lutadora, mordiscar e filhotes. Muito bem, estiveste atento. É verdade. E a nossa aula está quase Tu não me digas, a Patrícia, chegar ao já. fim. É verdade, o tempo não para. E, portanto, está na hora de recapitularmos aquilo que estudámos hoje. Certo? Vamos ao toma nota? Vamos, sim, senhora. Então, hoje
falámos sobre o texto poético e vimos que ele é escrito em versos que exprime os sentimentos do sujeito poético, apresentando a realidade de uma forma criativa. Não te esqueças que o sujeito poético é a voz, a entidade, aquele que fala, que expressa as suas emoções através do poema. Vamos tomar nota? Vamos avançar? Falámos também de poesia visual e vimos que a poesia visual é uma expressão poética que valoriza os efeitos visuais, ou seja, privilegia a formação de imagens que completam o sentido do poema, dando-lhe expressividade. Dentro da poesia visual ficámos a conhecer o caligrama, ou seja, com base na organização das letras, o poema é formado como um desenho. Os caligramas combinam poesia com representação gráfica de figuras ligadas ao tema. Toma nota. Vimos então a distinção entre palavras simples e palavras complexas. Ora, a palavra simples é formada por um único radical, como vemos nos exemplos rato, mel e sapato. Já a palavra complexa é formada por derivação ou por composição. Neste caso, desleal é derivada por prefixação, dentista é derivada por sufixação e abre-latas é uma palavra composta, pois une duas palavras. Falámos também de processos de formação de palavras. Vimos que temos a derivação, que pode ser prefixação. Podemos ter palavras derivadas por prefixação, que é o caso de infeliz, palavras derivadas por sufixação, o caso de felizmente, e podemos ter ainda palavras derivadas por prefixação e sufixação, ou seja, adicionamos um afixo no início e um afixo no fim, como é o caso de infelizmente. Bom, falámos também de composição e temos aqui alguns exemplos. Percebemos que podemos formar novas palavras conjugando duas palavras. Temos, por exemplo, quebra-nozes. Podemos formar novas palavras juntando um radical a uma nova palavra, como é o caso de televisão, e juntando dois radicais, como, por exemplo, bio mais grafia, que nos forma a palavra biografia. E é chegada a hora do hashtag desafio. Estás preparado? Bom, queremos que elabores um poema visual subordinado a um dos seguintes temas: natureza, amizade ou desporto. Sumário. Hoje analisamos dois poemas, Os Mistérios da Escrita, de Álvaro Magalhães, e Uma Nova Palavra, de João Pedro Mester. Percebemos um bocadinho melhor o que é a poesia visual, falámos de palavras simples e palavras complexas e estudámos os processos morfológicos de formação de palavras, ou seja, a derivação e a composição. Bom, não te esqueças do desafio. Prometemos, na próxima aula também teremos o nosso. E a nossa aula está mesmo a chegar ao fim. E já sabes, sê tu mesmo e acredita que se sonhares, tu vais conseguir alcançar todos os teus sonhos. Não é verdade, Patrícia? Verdade. Até à próxima aula. Até à próxima aula.